toda? Obviamente que não. Obviamente é um sistema educacional criado que ela tinha lá, então eles tinham as atribuições das aulas, e aí sobrava turismo lá, ó, criaram turismo de cima para baixo, sobrou turismo. Quem que vai pegar? Então, era o que sobrava, era o que tinha lá, então eles acabavam assumindo e se apropriavam daquela carga horária para poder expandir o que eles já faziam nas disciplinas mais tradicionais. Então essa provocação ela serviu para que eu desse continuidade a essa temática, identificando não o professor da educação básica como sendo um professor sem a formação em turismo, portanto um problema em selecionar turismo. Mesmo porque na época nós nem tínhamos, existia um curso que ficava até próximo, né, em Campo Largo, que era a licenciatura em turismo. Porém, esse curso, eu nem sei como está hoje, Tereza, acho que não existe mais já há um bom tempo, né? Ele não vingou. Então, assim, a gente não tinha, né, licenciados em turismo para poder atuar na rede. Então, era o professor, né, das áreas mais tradicionais que iriam ocupar esse espaço. Portanto, eu identifiquei a oportunidade e comecei a trabalhar com eles nessa proposta de assessoria. E foi assim que eu iniciei, né, a minha primeira incursão, então, na educação básica. O artifício que possibilitava, então, essa inserção é com base na LDB, né, até destaco aqui para vocês, né, que é 9394/96, que traz o artigo 26, colocando, então, que cada realidade, então, pensando nas unidades escolares, elas podem criar uma parte diversificada de acordo com as demandas locais, de acordo com os temas emergentes locais. Então, como a região dos Campos Gerais era uma região muito turística, né, e se a gente for pensar nos nossos históricos de viagens pelo sul do país, né, muitas vezes a gente acha que os principais atrativos da cidade de Ponta Grossa, eles pertencem a Curitiba. A própria CBC vendeu anos o Parque Estadual de Vila Velha como sendo Curitiba, né? E aí aquela viagem corrida para ir para o sul do país, e aí você passa pelo Parque Estadual de Vila Velha e nem sabe que pertence a outro município. E eles vendiam como Curitiba. Então vejam, a realidade dos Campos Gerais é uma realidade muito turística. E eles, identificando essa oportunidade, aproveitaram o artifício da lei para instituir o turismo no currículo. Então foi a minha primeira experiência, meu primeiro contato, e aí então eu trouxe aqui pelo menos algumas menções para que vocês vejam, né, um histórico mais oficial, envolvendo até o governo federal, sobre iniciativas de turismo na educação básica. Então nós temos a primeira iniciativa, que foi a Iniciação Escolar para o Turismo. Ela está datada de 93, mas foi um trabalho que partiu de muitas discussões com o próprio SENAC, que é uma instituição historicamente, né, sendo pioneira no ensino do turismo e hotelaria, né, e até na própria área de restauração, pensando na área de restaurantes, né, e aí então eles vieram com esse debate para a criação então de uma proposta, né, voltada então para a educação básica, para séries então ali pensando mais no início não, né, se a gente for pensar mais ou menos na quinta série, sexta série, antiga quinta série, antiga sexta série do ensino fundamental. Aí depois a gente tem uma reformulação da proposta, que acaba virando esse embarque nessa, que a gente tem a data de 97. Eu coloquei Embratur porque era a Embratur que liderava então essas propostas, tá? Via governo federal. Uma pergunta: vocês já ouviram falar deles? Vocês já tiveram acesso, ou como estudantes de escola pública, tiveram acesso aos materiais? Ó, todo mundo fazendo nãozinho. Eu a mesma coisa. Eu sempre fui estudante de escola pública, escola estadual, minha vida inteira, e depois faculdade fiz em estadual, pós-graduação em estadual, uma vida em estadual, né? E assim, na educação básica, nunca vi, tá? Então que fique isso também registrado aqui. Aí depois, vejam que a gente tem o projeto Aprendiz de Turismo, tá? Que é uma iniciativa que vem da Academia de Viagens e Turismo, datado então de 93, uma das primeiras iniciativas, e que é uma iniciativa que não tem um vínculo institucional com o governo, tá? A própria criação, ela vem da Fundação American Express, cartão de crédito, isso mesmo. Inclusive, nos anos 80, quando eles começaram a investir em formação na área de turismo, é exclusivamente para pensar até no próprio consumo, para que as pessoas viajem, para que elas utilizem cartão de crédito.
Então, no setor de turismo, mundialmente, a Amex identificava um problema muito grave com relação à formação, ao atendimento. Não estou falando da realidade do Brasil, estou falando da realidade do mundo. Então, eles começaram a trabalhar com as escolas, especialmente escolas públicas, para garantir uma formação então básica para que esses alunos pudessem no futuro ocupar esses cargos. Tanto que em 93, quando chegou aqui no Brasil, para que vocês tenham uma ideia, as escolas que desenvolviam essa proposta, mesmo sendo um aluno com 13, 14 anos, ele tinha estágio. Vejam só, e a gente na faculdade sofrendo para garantir estágios para alunos universitários. Pensando nesse período aqui, no início, eles tinham estágios. E eu estou falando estágio, tipo na VASP, tá? No setor de aviação, um menino de 13, 14 anos atuando na aviação como estagiário. Tá? Então esse era o cenário que a gente encontrava nesse período da década de 90, que também era um pouco do reflexo da nossa situação econômica. Então, era muito comum, e os índices muito grandes, de abandono, de evasão. Por quê? Por conta da realidade econômica, esse menino ele já tinha que ir direto para o mercado de trabalho. Então, sonhar como universidade era realmente um sonho, ou para muitos, pensando na rede pública, eles nem se imaginavam. Eles não viam essa oportunidade. Então a oportunidade era o quê? Fazer um curso mais rápido, um curso livre, para poder garantir um pouco ali de profissionalismo, para poder já ingressar direto no mercado de trabalho. Então, se a gente tem uma proposta, inclusive, já indicando um estágio para esse aluno do ensino fundamental, imaginem só. Então, realmente, apesar de ser uma proposta boa, a gente também pode pensar que a proposta boa também pode ter interferido na continuidade dos próprios estudos desse menino, pensando, então, neste período. E aí, então, com essa iniciativa, nós temos a Universidade de São Paulo, a partir de 95, recebendo essa proposta da Amex. Por quê? Nesses 2 anos iniciais, a proposta ela não deu muito certo no quesito de não ter um aporte de uma instituição de ensino para poder produzir materiais, para poder produzir pesquisas e dar continuidade ao que significa, então, essa proposta do ensino do turismo, que é a formação contínua de professores, que é o nosso tema, é o meu tema da tese, tá? E aí, então, eles vão trabalhando até o final da década de 90, e quando chega mais ou menos em 2002, eu já estou atuando lá na USP como estagiário, tinha que fazer meu estágio obrigatório para concluir a minha graduação, e aí lá então eles já estão preparando o projeto que vai ser conhecido nacionalmente depois como Caminhos do Futuro, que é então uma proposta de formação para professores, que então eles receberiam essa formação para o turismo e replicariam então para a rede pública. Então foi um projeto grandioso que se iniciou a partir da mudança de governo, isso logo em 2003, quando a gente tem a criação do Ministério de Turismo, e isso se instaura e isso é difundido então nacionalmente. E obviamente que o planejamento ele vai mais ou menos até 2005, 2006, e a partir dessa data que começam as oficinas. E aí então as escolas começam a receber as oficinas, os livros, porque foram produzidos 9 livros para alunos, 9 livros para professores. E eu volto à pergunta inicial. Para quem é da rede pública, alguém chegou a receber esses livros? Alguém viu esses livros? Continuamos com o nosso nãozinho, Então, por quê? Porque foi também muito direcionado, e quando a gente tem também propostas muito vinculadas, a governos, tem também as indicações, de como serão distribuídos os materiais, como serão direcionados esses materiais utilizados. Então também são algumas críticas, algumas reflexões que a gente deve fazer sobre o próprio material. Então vejam, aí só para contar um pouquinho mais da minha trajetória, então vejam, aquela experiência do estágio que gerou a assessoria para os professores virou uma iniciação científica, que foi o mesmo tema, o mesmo trabalho que eu desenvolvi como monografia. E percebam que eu acabei adotando o tema educação turística como sendo o meu grande tema. E um tema que eu carreguei, então, desde a graduação até o doutorado.
Por isso, é muito importante quando vocês estiverem se projetando no futuro, pensando em pós-graduação, quem já está na pós-graduação, é muito importante que vocês se projetem, que vocês reflitam sobre a área temática que vocês querem, né, identificando a necessidade de aprofundamentos, a necessidade, então, de abraçar ali uma causa e lutar por ela. Então, foi isso que eu fiz desde o meu primeiro ano de graduação. Né? E trabalhei totalmente voltado, então engajado para essa temática do turismo na educação básica. E aí então vejam que interessante, eu fechei lá em 2002, aí fui trabalhar na USP, aí então lá eu trabalhava diretamente na geografia, mas o meu sonho e a minha vontade sempre foi de ir para a educação. E aí então me projetei para a faculdade de educação, né? Me preparei para o processo seletivo de lá e acabei ingressando na educação. E aí, quando eu comecei o meu trabalho lá, a temática, com essa temática da educação turística voltada para a educação básica, eu descobri via AVT que a minha própria cidade, a minha antiga professora de geografia, que deu aula para mim na 5ª série, ela tinha criado a disciplina de turismo na escola municipal. E ela era responsável não apenas pela criação, como ela era docente. Então, além de dar aulas de geografia, ela dava aula de turismo e ela acompanhava da antiga 5ª série até o ensino médio. Porque ela era professora, então, da rede, e lá é uma rede muito pequena, então a gente tinha, né, no caso, uma única escola municipal, é a Luiza São Pedro, a cidade, então uma cidade muito pequena, e ela era responsável por tudo. E aí, quando eu comecei essa pesquisa, entrou uma turismóloga concursada e ela começou também a lecionar e dividir com a professora de geografia. E quando eu retornei, então, para Águas de São Pedro, né, obviamente que a minha pesquisa de mestrado é uma pesquisa também que envolve a paixão, que tem um envolvimento afetivo, porque a minha professora Sônia também foi a professora que acabou implantando a sementinha na minha cabeça e o meu desejo por turismo, porque além de geógrafa, ela era guia de turismo e ela tematizava as aulas dela com elementos das viagens que ela realizava. Então, se ela ia falar, né, das macro-regiões brasileiras e ela tinha viajado por qualquer uma dessas regiões, ela sempre utilizava algum elemento cultural para poder falar sobre aquela cultura, sobre aquela região. Cultura mesmo, né, gente? Cultura brasileira, mas aquela particularidade daquela região. Então, era muito interessante e esse retorno foi muito interessante para mim, porque de ver a professora que eu mais gostava sendo a criadora de uma disciplina que eu já havia estudado lá no Paraná e que eu nem sabia que na minha própria cidade já tinha também. Né? Então, a minha dissertação de mestrado ela foi com esse estudo de caso, eu trabalhei exclusivamente com esse caso, em Águas de São Pedro, tá? E que também me garantiu aportes para eu pensar na tese de doutorado. E aí a tese, vejam que eu sempre estou falando, dialogando com professores. E na tese, eu tive então a iniciativa de direcionar completamente para o professor e pensar nessa formação contínua. O que significa essa formação contínua? Né? E que processos eu poderia utilizar como fonte para poder trabalhar. E aí, obviamente, né, eu já inserido então dentro da Academia de Viagens e Turismo, como assessor pedagógico, né, eu acabei virando assessor, né, fiquei depois como coordenador nacional pelo aspecto pedagógico, então lá dentro da AVT, eu comecei a identificar esse potencial, então, né, deste programa e utilizei ele como um estudo de caso para compor a tese. Né? Então, a tese ela foi com base nisso. Então, pode passar. E aí, então, como propostas, né, até para a gente poder pensar nessa ressignificação do turismo, né, e como o turismo é propriamente conceituado pelos grandes institutos de turismo, né, a gente tem a OMT que vem lá da Espanha, né, então sendo o grande órgão aí para até regulamentar os aspectos conceituais da área, a gente tem o Ministério do Turismo também, né, tendo este papel, a Embratur teve muito este papel, e aí então diante desta proposta da inserção do turismo na educação básica, a gente tem que ressignificar o próprio significado do que é o turismo. Será que esse aluno da rede pública, ele está sendo identificado como turista ou apenas um futuro profissional da área?
Se a gente faz uma leitura com base nos materiais dos governos federais de todos, tá? De todos os governos, independente de partido, independente, né, do que foi feito até hoje na área de educação turística, a gente consegue trazer uma leitura que é sempre identificar o aluno da rede pública, da educação básica, como sendo apenas o profissional, um futuro profissional, em alguns casos até indicando para que ele fosse profissional, né, independente da idade. Então, esse tipo de provocação é algo que a gente tem que levar até para o nosso próprio papel, porque às vezes a gente também tem esse ranço e a gente acaba olhando, né, para o menino da escola pública, né, taxando toda uma realidade econômica, toda uma realidade social e acha que ele só tem então a oportunidade, o privilégio de trabalhar com turismo e não ser turista. E eu acho que essa provocação é o que a gente tem que levar sim. Por quê? Porque nós não temos uma preocupação dentro da nossa educação brasileira, e eu olho, né, até me aproprio do Krippendorf com a Escola do Turismo Humano, que a gente não tem, e ele fala de realidade europeia, mas olhando para a realidade brasileira, a gente não tem formação para turista, como ser turista. E será que o ensino do turismo na educação básica também não tem esse papel, essa missão? Tem que ter, mas não tem. Então, os discursos oficiais dos governos que a gente vem trazendo, desses materiais, né, é só pegar as cartinhas de apresentações lá. Essas cartas, elas estão sempre olhando para esse menino como sendo o futuro empregado do turismo e não o turista. E isso é grave. É grave por quê? Porque a gente também tem que fazer uma leitura identificando que quem está planejando isso tem também uma posição dentro dessa sociedade, uma visão sobre o que é o público, o que é a educação pública e como, né, ele vai replicar esse conhecimento lá. Então, é algo que a gente tem que ponderar, que a gente tem que sim considerar e refletir, identificando que esse garoto da rede pública ele também vai ser um turista. E se a gente está desenvolvendo no nosso município a proposta de educação turística, o porquê não da gente pensar, eu não alcanço agora, eu tinha que ter, né, mais alguns metros para alcançar o morador turista. Mas vejam, o morador turista, né, é algo que, se a gente entrar nas estatísticas que definem, que conceituam o turismo, como a OMT faz, o Ministério do Turismo, o Embratur já fez muito, o morador ele não pode ser considerado turista. Ele não entra na categoria turista, para a gente definir. Mas espera, se eu estou na cidade do Rio de Janeiro, descobrindo a nova Praça Mauá, o Boulevard Olímpico, regiões que, dependendo da idade, o menino nem faz ideia que aquilo existia antes, que existia aquele espaço, porque tradicionalmente era um local da violência, do perigo, que ele não podia nem se aproximar de lá, os familiares nunca iam, e de repente a gente tem esse legado olímpico que deixa então esse boulevard. E aí então, andar por lá, caminhar por esses novos espaços descobertos, eu não estou na condição de turista? Eu não estou interagindo com os turistas que estão também se beneficiando da minha própria cidade? Então são reflexões que eu trago mais no sentido da provocação, para a gente não ficar muito também presos dentro das caixinhas conceituais. Porque essas caixinhas conceituais, elas estão atreladas a números, elas estão atreladas à questão monetária. Então, por que se definir o turista exigindo que ele fique mais do que 24 horas? Ué, porque ele vai gastar, ele vai consumir no lugar, né? Ele não vai comer em casa para ir até o atrativo, ele vai ter que comer na rua, ele vai deixar um dinheiro por lá. E assim, então, a gente consegue conceituar o turismo historicamente, pensando nesses institutos todos, nesses organismos todos. Mas a gente também tem que refletir que sim, o morador pode ocupar esse espaço de turista e deve. E essa apropriação, ela deve ser provocada nas escolas. É o nosso papel também de provocar isso para que o aluno se aproprie, valorize, respeite e proteja até dos próprios turistas, que muitos deles são turistas sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum respeito com o meu patrimônio. Então, é o nosso papel e a gente tem que refletir sim sobre essa possibilidade, tá? Então, eu também trago um pouquinho sobre essa reflexão desse turismo de observação da vida, né? Então, é muito utilizando o morador como sendo o foco da observação,
né, olhando os hábitos, os costumes da pessoa no local como sendo uma atratividade. Mas eu, na condição de morador, eu também posso refletir, inclusive, sobre os espaços que eu não ocupo, que eu não frequento. E se eu olho para uma cidade turística como o Rio de Janeiro, são diversos os espaços. Pode ser pela questão financeira, com certeza, a questão financeira é um fator limitante. Por mais que nós tenhamos lá incentivos, venham visitar aqui o Pão de Açúcar. O morador trazendo uma conta de luz consegue então pagar um valor barato, paga meio e sobe lá. Me disseram, até de ex-alunos que estagiaram lá, que isso na verdade depende muito da gestão, né? Porque parece que tem determinadas épocas, mesmo sendo baixa temporada, que eles cortam essa possibilidade. Eu estou falando por relatos, não de conhecimento de causa, né? Aliás, quando eu fui lá, olha que bom, podia ter levado a conta de luz, não levei, paguei inteiro. Mas vejam, no caso, a partir do momento que você paga pelo atrativo, você já está limitando. E o morador, ele não vai querer pagar pelo que é dele, concordam comigo? E neste caso, né, essa ideia da observação da vida, a gente fica então numa condição de observados, o morador é observado. Então, é extrapolar isso e também observar o próprio turista. Então, essa concepção, né, dessa observação da vida, de entender, né, que a vivência no local, que você poder, então, mergulhar naquele universo, se aproximar das pessoas, fazer amizades, que isso vai gerar uma experiência muito mais rica, mais interessante culturalmente, é também provocar para a gente pensar no próprio morador. Então, o morador também pode se observar, ele pode refletir sobre o que ele faz com a sua cidade, que também é um aspecto interessante para a gente poder refletir, né? E tentar ressignificar um pouco, né, essas concepções mais tradicionais de turismo. E aí, então, olhando para o turismo como carreira, né, eu até coloco isso na tese, o Jafari, ele olha muito para a educação turística, voltada também para o ensino superior, né? E todas as manifestações então dessa educação turística, né, como ela é desenvolvida, e ele acaba direcionando então mais para o turismo como carreira, né? Então a gente tem que pensar nisso também, né? Então nessa profissionalização e como que a gente está vislumbrando, né, as formações que estamos então ofertando dentro das universidades e como que, né, o aluno egresso está replicando isso, os conceitos de turismo, o significado do turismo. Então nós temos diversas áreas que olham para o turismo, né, objeto turismo, com muito preconceito, olhando para o turismo hegemônico. Então, para quem passou pela cidade do Rio de Janeiro no período das Olimpíadas, né, e tentou se aproximar da pira olímpica, né, vocês viram o que foi aquilo, né? Para quem é morador, né? E aí então, poxa, eu tenho um horáriozinho, vou aproveitar esse horário para conseguir curtir um pouco o momento de tranquilidade na região do Boulevard. Que tranquilidade, cara pálida, né? Porque era realmente uma multidão de gringos, né? De pessoas de todos os estados do Brasil, né? De diversas localidades, indo lá para ver o grande atrativo, né? Pira olímpica na região do Boulevard. E aí então pense, né, nesse morador que tenta então se apropriar do seu próprio espaço e como foi o convívio dele com os outros. Na verdade foi uma grande festa, né? Eu não sei se vocês foram. Quem foi? Quem frequentou essa região? Vocês ficaram irritados? Como? Por quê? Ficou um pouquinho? Pela multidão. Eu fiquei um pouco chateado porque eu queria entrar na Casa Portugal e aí a Marinha limitou a visitação e eles impediram de entrar, mesmo ainda estando em horário que estava aberta a Casa Portugal. Então eu acabei não entrando, né? Então é um tipo de frustração com certeza que eu fui lá só para isso. Mas por conta da multidão. Eu fui só para levar os gringos na porta e foi embora. Nem olhar assim. Nem olhar. Parar com o carro, descer eles e ir embora. Eu era voluntária. Entendi. E aí no caso... Exato. E aí então no caso, né, muitas vezes a gente ali, nessa quantidade, nessa multidão, a gente está vivenciando o quê? Mesmo sendo morador? O turismo de massa. É o turismo de massa propriamente dito, é o turismo hegemônico que nós conhecemos e é o turismo que gera as críticas à nossa área, ao nosso objeto de estudo e à nossa própria formação.
Vocês acham que foi simples eu conseguir um espaço dentro da Faculdade de Educação da USP? Da Faculdade de Geografia da USP? Gente, um esforço diário de convencimento do que é o turismo. De que o turismo hegemônico, né, esse turismo que todo mundo conhece, é o turismo de massa, é uma tipologia, é uma manifestação. O turismo não é só isso. Eu estou falando de educação turística, eu estou falando da formação básica dos alunos, do entendimento, então, dessa área de conhecimento, o turismo, como tendo todo um potencial para você expandir o universo cultural deste aluno. É disso que eu estou falando, é isso que eu quero trabalhar. Gente, uma luta diária tentando defender esta tese. Então, desde o primeiro dia que eu entrei na USP, isso lá em 2002, até o finalzinho, isso lá em 2013, foi sempre essa batalha, essa defesa contínua do que é o próprio turismo. Ao ponto de eu chegar no doutorado e nem me dar conta de que eu deveria criar um capítulo conceitual para trabalhar com a ressignificação e a própria teoria de turismo. Eu estava há tanto tempo estudando turismo, sou turismólogo na formação inicial, que daí então eu cheguei na tese. Como a tese ela é até uma continuidade da dissertação de mestrado e da própria monografia, então eu achei que, poxa, eu já posso caminhar mais livre. E não. A primeira questão da minha qualificação foi: defenda o turismo que você sempre defendeu. Qual é o tipo de turismo? E você precisa construir isso. Então, o que parecia ser muito básico, e que às vezes eu vejo até meus colegas da graduação falando para os orientandos, meus colegas falando: ah, não me venha com Mário Beni de novo, não me venha com aquela história do turismo, tudo de novo, porque a gente não aguenta mais ler sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, essa trajetória era extremamente importante para que eu entenda, como leitor, qual é a perspectiva de turismo que você tem. Qual é, então, o direcionamento do turismo que você quer dar. Então, por mais que nós tenhamos, né, grandes autores consagrados, clássicos, como o caso do Mário Beni, né, e aí então todos os alunos partem do mesmo pressuposto e tudo mais, a gente tem uma diversidade hoje. A gente tem sim, né, uma grande transformação na literatura do turismo, e que a gente tem que mostrar qual é a nossa perspectiva, o nosso olhar. Então, teorizar dentro da área é algo extremamente importante, até como posicionamento. Qual é o turismo que você está defendendo? Então, essa ressignificação é para a gente pensar no turismo, e o turismo que eu defendo é sim sendo um fenômeno social, como diversos autores já trabalharam, né? A gente tem a Di Balastrelli Rodrigues da Geografia defendendo, a própria Moesch, né? A gente tem diversos autores defendendo como um fenômeno social, e a base cultural. E a gente vai ter o Sérgio Molina e o Sérgio Rodrigues já lá na década de 90 falando isso. Que defender, né, a tese do turismo pela perspectiva econômica é algo limitado. Que a gente tem que expandir e olhar pela perspectiva cultural. Porque a essência do turismo é cultura. As pessoas não viajam para gastar dinheiro, ponto final. Apesar de envolver o status, mesmo o mais rico, ele vai ponderar gastos ou ele direciona seus gastos. E muitas vezes, este olhar econômico do turismo é pensando nos números, no que o turista deixa na localidade. E, gente, a essência da viagem é a cultura. Por mais que eu vá a uma área, né, a um patrimônio natural, uma área natural, né, a cultura está presente. O quanto aquele espaço natural também interfere em minha vida, né, o quanto aquele espaço natural continua ainda existente. Também acaba entrando, né, nesse tipo de reflexão, tá certo? Mas são pontos que a gente deve, então, refletir sobre a própria carreira de turismo. Pode seguir. Então, vejam, aí, quando eu estava fazendo a tese, eu tinha essa missão, né, de levantar, então, as publicações referentes à educação turística. E quando eu me propus a fazer isso, eu fui estudar uma metodologia, que é o Estado da Arte. Como eu estava dentro da Faculdade de Educação, então, né, é uma metodologia muito utilizada por lá, e aí então fui fazer esse levantamento, né, que tem os diálogos, especialmente na área de administração, né, as pessoas utilizam muito a bibliometria, né, então também é uma tendência agora no turismo. E aí então fui fazer esse estado da arte, que seria o esgotamento da temática, fazendo um recorte histórico,
um recorte espacial e aí tentando esgotar tudo que foi produzido. E aí então eu fiz esse recorte olhando, né, para 2001 até 2011 e vejam, 36 produções encontradas. Tá? Então, olhando para o Brasil, é pouca coisa. Se a gente está olhando até 2011, né, com tantos programas de pós-graduação, tantas monografias já defendidas, né, então realmente é um número limitado. Só que esse número limitado também é um pouco da própria limitação que a pesquisa tem. Como eu falei até para a própria Tereza no início, né, quando a gente estava conversando antes de começar a palestra. Tem alguns materiais da Rural que eu até sei que o aluno defendeu a monografia aqui, mas eu ainda não encontrei a monografia no plano virtual. Então a pesquisa de Sadat, ela também foi feita no plano virtual, que é o caminho que a gente tem hoje. As federais brasileiras, elas estão hoje com a proposta do repositório institucional. E aí é o que? A digitalização desse acervo para que a gente tenha então tudo disponível online. Né? É esse o nosso caminho, é o caminho que a Rural está trilhando, o caminho que a UF está trilhando e diversas outras. Então o conhecimento, né, nesse tipo de trabalho, ele vai ser mais facilitado. A gente vai conseguir então dar mais conta desse recado, especialmente olhando para as federais. Agora, estaduais, universidades particulares, cada um acaba apresentando uma realidade. Então, para essa realidade, eu encontrei essa limitação, este número. E aí, então, para a gente olhar o próprio conceito da educação turística, muitos, né, dos trabalhos, eles estavam tendenciando para a temática do turismo pedagógico e não da própria educação turística. E essa educação turística que eu defendo, ela é, na verdade, algo amplo. Tá? Então ela não fica limitada a apenas um morador, também olhando para o turista. Tá? E as formas então ela se manifesta, a gente tem via educação formal, que muitos de vocês são responsáveis por essa educação turística na condição de professores, né, de turismo na rede, então vocês entram dentro desta proposta. Nós, da universidade, também, né, somos responsáveis pela educação turística dentro da universidade, que é via a educação formal. E aí a gente tem a Rebelo, que ela vai defender a tese dela, isso lá na Espanha, e ela acaba distinguindo não formal da informal, indicando, né, os processos de educação não formal, mais como cursos livres, palestras, né, um encontro como esse, de repente tem alguém de fora que acaba participando, e ele vai ter contato então com os conhecimentos turísticos, tá certo? Mas a gente tem um outro cenário, que é o cenário da informal. E aí a informal seria o quê? Meu exemplo. Eu sou então nascido e criado numa cidade que é instância turística desde os anos 70. Eu nasci em 80. Então vejam, eu já nasci num contexto que é um contexto, né, do turismo. Então toda a sistemática do que é uma instância pode parecer que eu não me eduquei para, mas inconscientemente eu estava educado. Então vejam só, hoje, volta a falar de política. Temos um prefeito na cidade que ele não é local, ele era de uma cidade vizinha e foi para lá. Ele conseguiu convencer a população, né, e conseguiu se eleger como prefeito, e hoje ele conseguiu se reeleger como prefeito, com o discurso de implantar indústrias na cidade. Eu acho que a educação pública na minha cidade não anda bem. Vamos ter que ter uma conversa muito séria com o senhor Alckmin. Por quê? Porque vejam, o decreto-lei ele vem dos anos 70. E nesse decreto-lei, além de definir o gabarito da cidade, que não pode ultrapassar 3 andares, é proibido ter indústrias. E a pessoa se elege com a bandeira das indústrias. Vocês estão vendo a gravidade da coisa? É isso que está virando nosso país. É a falta de conhecimento, é a falta de informação, e que a gente não utiliza isso no momento do nosso exercício da cidadania de escolher aquele candidato que vai nos representar depois. Vejam, uma pessoa de fora é eleita para cuidar de uma cidade que não é dele, não tem nenhum envolvimento afetivo, não tem nem isso. Vocês estão vendo a situação? Então, no caso da educação informal, é no sentido de
eu sempre, né, pela minha própria família, eu sempre me interessei por isso, sempre estive próximo até da própria política da cidade, entendendo a dinâmica, até essa constituição como instância. Depois, obviamente, que a minha formação em turismo me garantiu mais. Eu pesquisei mais, eu fui estudar a UDAD, então eu aprofundei mais, tá certo? Mas, obviamente que o morador deveria saber. Então, significa o quê? Que o próprio morador não está tão interessado em saber, tá bom? Então, avançando um pouco mais, até essa ideia do turismo pedagógico, que é defendida, então, né, por muitos dos autores, é olhando a prática do turismo dentro das escolas, e especialmente a prática que vem sendo desenvolvida por agências. E essas agências que vão desenvolvendo esses roteiros para os estudantes. E aí então a gente entende, né, como o Pelizer, que é um autor, né, que desenvolve propostas discutindo o turismo pedagógico e defendendo demais o papel do agenciamento. E desmerecendo o papel da própria escola. Né, isso acaba defendendo, isso está, né, nos próprios artigos e capítulos que ele escreve, dessa defesa então pelo profissionalismo olhando para as agências, e aí qual é o papel da escola? E o papel da escola sempre sendo o papel menor, né, o papel então de quem vai apenas consumir esse produto da agência, que é algo que a gente tem que refletir sim. Né, então colocar o papel do professor como sendo aquele que vai fazer, né, controlar a turma, botar a turma, né, na linha, para que o guia execute a sua tarefa, é algo extremamente comprometedor quando a gente está pensando em educação, tá? Então, é por isso que eu coloco essa dualidade, então, né, das agências versus as escolas. Obviamente que nós temos trabalhos competentes, que nós temos trabalhos que não limitam a atuação do professor, expandem, né, que abrem para que o professor possa também dialogar durante o processo. Mas a maioria, e pensando nesse turismo hegemônico, já vem tudo formatado e a gente tem um tempo para cumprir ali, tem todo, né, um cerimonial para seguir. Então, os programas e projetos, então, só recapitulando, né, a Academia de Viagens e Turismo, ela acaba servindo como sendo, né, a grande plataforma para eu estudar como um programa de formação contínua de professores. Durante, então, o desenvolvimento da minha tese, eu elenquei dos 9 livros apenas 2, que são os livros mais introdutórios para poder refletir sobre o turismo. Então, os livros que vão trabalhar com os conceitos introdutórios de turismo. Se vocês anotarem até Passaporte para o Mundo e Aprendiz de Lazer e Turismo, jogando no Google, antigamente estava linkado na página do Ministério do Turismo. Hoje tem que jogar lá e aí tá vasculhar, mas acha, né? Acha. Mas está por lá. Então, tem que dar uma olhadinha. Mas tem os livros disponíveis, tanto para professor quanto para alunos. E aí, só a ressalva que eu faço. Cuidado com o Passaporte para o Mundo. Por quê? Porque o Passaporte para o Mundo é o livro internacional do programa. Então, foi feito, inclusive, por autores internacionais que desconhecem a realidade do Brasil. O que eles sabem é a partir dos relatos, né, que a direção nacional acaba passando para eles, mas assim, é um livro comercial, porque é um programa financiado. Então vai ter Amadeus lá no meio, Hertz, diversas grandes empresas que, se a gente olha para o material voltado para a escola pública, o que é uma KLM? Eu, pelo menos, né, fui conhecer, depois fui estudar turismo. Antes disso, Hertz, KLM, sendo cidade pequena, de interior, nenhum significado. E o livro, ele se apropria dessas marcas, inclusive, para divulgá-las, né? Então, ressalvas no uso, mas o Aprendiz de Lazer e Turismo, ele traz esse conteúdo mais introdutório, né? Mas é um conteúdo que a gente tem que refletir também, né? Pensando até no papel de vocês como professores, né? Olhando esse conceito do lazer e turismo e como dialogar então com esses meninos, né? Pensando numa formação mais humana, numa formação cultural e que pode se tornar no futuro profissional, uma colocação profissional. Aí então, né, essa configuração inicial do programa, então já relatei para vocês, e aí para a gente destinar então, né, para essa parte final da minha fala, eu acabei fazendo, então, o meu estudo com 5 projetos que estavam ativos, né? Eu delimitei o ano de 2009 e 2010 para ter esse recorte, então, né? E trabalhar com todos esses professores que estavam atuando nessa proposta. Então, a minha tese, ela versou nesse estudo desse programa, que era totalmente voltado para a formação dos professores.
Então, professores da rede pública, né, todos os programas eles se configuravam na rede municipal, e isso tem a ver com a própria sustentabilidade da proposta. Quando a gente tem a prefeitura sendo a responsável, tem mais chances de dar continuidade. Acreditem, apesar dessa troca de gestão de 4 em 4 anos, é muito mais fácil. Por quê? Porque a proximidade, olhando para a comunidade escolar municipal, ela é menos burocrática em comparação com o Estado. E aí então a gente tem uma liberdade um pouquinho maior, e pela experiência que eu tenho, né, com a educação turística em escolas públicas, a realidade municipal é a realidade que se concretiza e se efetiva por mais tempo. Então eu acabei estudando, né, todas essas cidades são cidades do interior de São Paulo, então elas estão interior e litoral, tá? Então a gente tem Barueri, que é na região metropolitana, Caraguá, que fica então na região litorânea, São Vicente também, né, cidade próxima a Santos, aí São José dos Campos está mais pertinho aqui da gente, e São Pedro, que é a minha cidade. Então foram as cidades que eu estudei. Por quê? Porque foi o período que eu atuei como coordenador pedagógico e eu era responsável por essas oficinas de formação contínua. Então esse acompanhamento, né, com base em todas as oficinas que a gente realizava, foi então meu objeto de estudo, foi o meu direcionamento do olhar, tá? E aí então, essa proposta das oficinas, quando elas eram centradas apenas na USP, a gente tinha sim uma supervalorização. Os professores adoravam ir até São Paulo, né? Passavam o sábado inteiro com a gente lá, né? Eles adoravam isso, acreditem, tá? Passavam o dia inteirinho com a gente lá, tendo cursos de turismo. Mas a partir do momento que nós mudamos o formato, e até por uma questão orçamentária, pelas dificuldades financeiras que tivemos no final do projeto, e passamos então a ir aos programas, foi uma experiência muito gratificante. Por quê? Porque nessas oficinas de formação, quando você tinha o anfitrião, ele estava praticando a hospitalidade. E isso era incrível, né? Por quê? Porque daí você via o acolhimento acontecendo, o cuidado daquela equipe de professores, né? Recebendo professores de diversas regiões, alguns, né? Vou falar dos meus caipirinhas aqui, né? São Pedro, quando a gente chega no litoral, quando a gente chega numa praia, né? É um deslumbre só. Então imaginem só, né, como eu mal cheguei aqui no campus, já comecei a tirar foto, né, e é exatamente isso. Então é estar turista também, é um professor que vai para os estudos, porém ele também está na condição de turista, e aí quem recebe, quem acolhe tem um papel essencial, um papel fundamental no processo. Então esse formato itinerante foi um formato muito interessante. Foi o formato final, então, dessa proposta de oficina, né? E ele foi legal por essa troca, então, cultural, esse intercâmbio, então, entre as realidades. E aí, então, né, eu tracei esses perfis desses professores, trabalhei com as percepções dos docentes responsáveis pelas disciplinas, então, trabalhei com uma única coordenadora, porque foi a única que atendeu o período que eu estava desenvolvendo a pesquisa, apenas ela que ficou por todo o período, então acabei trabalhando unicamente com ela, e a assistente técnica que era responsável então pela parte da gestão então do programa, da proposta. E aí eu fechei então a proposta da minha tese com algumas diretrizes. Então, como resultado final da tese, eu acabei detalhando diretrizes para a gente poder pensar na inserção do turismo na educação básica, mas indo além. A gente já tem o artifício da lei, agora com as mudanças, né, Tereza? Com essas mudanças a gente vai ter que rever, inclusive, né, até essas alterações na própria LDB. Mas, enfim, no caso, as diretrizes, elas trazem, então, né, esses resultados e as possibilidades de eu desenvolver, então, um programa, uma proposta para a formação contínua de professores. Então, lembrando que a elaboração da proposta, ela tem que ter afinidade com o próprio receptor. Não adianta eu trabalhar com um grupo de professores que estão apenas lecionando turismo naquele perfil que eu estava relatando logo de início. Sobrou carga horária, sobrou disciplina de turismo aqui. E ele vai e acaba, então, sendo responsável pela disciplina. Todas essas realidades, todos os professores que estavam nesse tipo de caso, eles nunca participaram do nosso programa, mesmo sendo gratuito, mesmo tendo transporte gratuito, tudo direitinho, eles nunca foram às nossas oficinas.
Então fica muito claro, o professor que não está interessado, ele não vai se envolver. Então é muito importante da gente pensar na relevância do turismo para ele e a relevância da própria formação para ele, para a gente poder propor então algo nesse sentido. O desenho do currículo é muito importante que tenha o envolvimento desse docente, que esse professor, a partir dos conhecimentos tidos, relativos ao turismo, que ele tenha essa liberdade na proposta, de desenhar esse currículo, pensando na própria realidade, na metodologia de ensino utilizada, para desenvolver essa prática na educação básica, e assim a gente pode ter, então, essa continuidade. Então, a ideia da educação contínua é exatamente esse contínuo, Então, tem que ter a continuidade. Eu não estou falando de um lato sensu. A gente cria um curso de lato sensu, pronto, já é educação contínua. É do curso livre até mestrado, doutorado e o que for. Então, eu coloco como sendo um elemento extremamente importante, até para a própria sustentabilidade de uma proposta, os aportes que as instituições de ensino superior têm que ter nesse processo. Sem ter uma instituição de ensino superior para dar aportes para uma proposta de educação contínua de professores para o ensino do turismo, a gente não tem a continuidade, a gente não tem a manutenção. Então, para minha tristeza e para quem leu a tese, quem conseguiu chegar até o final da tese lá, e vocês identificaram aquele relato final que foi o encerramento da proposta de trabalho da AVT voltada para a educação básica, que foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira profissional, de visitar os 5 destinos que nós trabalhamos por tanto tempo. São José dos Campos estava desde 2001, a gente tinha um programa há 18 anos no Brasil. E aí, por ordens internacionais, nós tivemos que cancelar o Projeto Brasil e teve um redirecionamento para o ensino superior, ou seja, toda a educação básica voltada para a educação turística, ela foi excluída do processo. Imagine o meu trabalho de ir a campo, encontrar todos esses professores, diretores e contar para eles que tinha acabado o vínculo com a Universidade de São Paulo, que tinha acabado o vínculo, então, com a instituição. Vejam a situação. Então, por isso que eu encerro no ano de 2011, por isso que eu fecho o ano de 2011 e não dou a continuidade, indicando até como que são esses 5 destinos hoje, se eles continuam. Eu posso dizer para vocês que os mais antigos continuaram, porque eles tinham um suporte muito grande da prefeitura, que é o caso de São José dos Campos, o caso de São Vicente, eles foram caminhando. Agora, os menores, eles foram minguando até acabar. Então é muito triste esse tipo de situação quando é o seu grande termo. E por isso é importante que a gente pense nessa sustentabilidade. Como criar a sustentabilidade da proposta, vinculando então esses agentes todos para dar continuidade ao ensino do turismo. Porque, gente, o professor contratado que está na rede, ele vai continuar sempre. Então a gente tem que pensar nisso, no contínuo também, para esse professor, até para ele ter novos aportes, novas tendências da área, para se apropriar das tendências e utilizar isso durante o ensino. E aí então, para fechar, pode passar. A educação turística, a ideia então é da gente difundir esses conhecimentos sobre o turismo na sociedade, tá? Por meio de ações voltadas à educação, seja ela formal, nosso papel aqui, não formal, então pelas vias de cursos livres, palestras de sensibilização, ou às vezes até uma própria reportagem no jornal, informal, vendo esse cotidiano turístico, essas influências do próprio cotidiano turístico que acabam interferindo e educando também. Quando eu estou na condição de turista, eu acabo me educando pelo simples processo de estar em determinado local, de existir regras naquele local. Eu vou utilizando isso como um repertório para as minhas futuras viagens. A educação turística como sendo um foco, então, voltado para o papel do professor. É extremamente importante que a gente olhe para o professor. É o professor o responsável por essa continuidade, então, o responsável pela educação turística. E aí a gente tem que entender que as fragilidades, elas existem, especialmente pela formação inicial. Então, não tendo a formação em turismo, existem fragilidades. E o nosso papel, tendo a formação específica, é de trabalhar com isso, é dialogar, inclusive, com esses professores, porque muitos deles estão ocupando esse espaço. E como dialogar, como promover essa educação turística para que ele também continue e não seja excluído do processo.
Tá? E aí eu destaco então para a educação formal, olhando o turismo como um projeto interdisciplinar, que é uma coisa que eu sempre defendi, né, da gente ter muito cuidado quando a gente tem a obrigatoriedade do ensino, né, vem lá decreto, cria uma lei orgânica no município e toda a rede então agora tem que ter turismo. Mas espera, foi um diálogo que partiu das unidades de ensino, né, educacionais, e elas concordaram, elas identificaram o potencial e, portanto, foi criado o decreto-lei, ou foi de cima para baixo? Então, muitas realidades são assim, né, é criado de cima para baixo e se virem, resolvam agora essa questão. Então a gente tem que cuidar. E aí, no caso, uma proposta que seja um projeto interdisciplinar acaba fluindo mais. Ele acaba, então, permeando diversos temas, diversas áreas mais tradicionais, e ele acaba acontecendo. Se o caso de vocês é o caso de estar hoje como professor dentro de uma disciplina de turismo, é de pensar que essa disciplina também tem esse papel do interdisciplinar. De dialogar, de travar diálogos com as áreas tradicionais do conhecimento, como a história, a geografia, a biologia, as ciências, né? Também pode ser, e por aí vai, e tentar então esses diálogos para, a partir do turismo, travar os diálogos e trabalhar o conhecimento. Então seria um cenário ideal, seria uma proposta ideal, apesar de que a formalidade da nossa educação hoje funciona mesmo quando é obrigatório, quando tem que ter presença, não é? Nota, avaliação, aí parece que o nosso sistema acaba funcionando, infelizmente. Quanto mais liberdade a gente dá, menos as pessoas sabem o que fazer com essa tal liberdade, concorda comigo? Na própria universidade a gente sente, né, essas dificuldades. Agora imaginem na educação básica, imaginem com alunos, né, com pouca idade, como que eles lidam com essas questões. Não sei, para poder fechar aqui, talvez, né, essa revolução que eu acredito que deva continuar por um bom tempo, que os garotos estão fazendo dentro das próprias escolas, ocupando, debatendo o tipo de educação que eles querem, talvez a gente tenha um cenário melhor no futuro. Eu quero ter essa esperança, né? Não apenas pela minha formação em educação, mas porque é um tema extremamente apaixonante para mim. Eu quero continuar dialogando com a educação básica, eu quero continuar, né, travando esses diálogos, refletindo sobre essa realidade, e quanto mais a gente tiver alunos engajados, alunos interessados em adquirir o conhecimento e refletir sobre suas próprias vidas, e o como o turismo acaba influenciando nessas vidas, o quanto o turismo pode ser um elemento ali cultural extremamente positivo para a formação deste garoto, né, eu quero continuar então esperançoso e espero que essa revolução continue, espero que esses meninos saibam se apropriar do poder que eles estão tendo, espero que eles continuem dialogando, espero que eles continuem pensando, né, numa educação de qualidade para o futuro. Gente, eu acho que eu falei demais, né, Tereza? Peço desculpas, tá? Então, o que eu tinha programado para vocês foi isso. Aí eu peço para que vocês entrem em contato comigo por aquele e-mail, né, que eu deixei lá, e aí vamos então conversar sobre essas realidades, e a gente, né, futuramente vai ter até uma via, uma plataforma para que a gente traga os relatos, né, dos destinos que vocês estão, das escolas que vocês trabalham, para a gente trocar figurinhas, e quem sabe logo em 2017 a gente já começa com as nossas oficinas. E aí pode ser um modelo itinerante, pode ser um modelo mais fixo. A princípio vai ser um modelo fixo que a gente vai trabalhar dentro da UF lá em Niterói. Mas, obviamente, que estamos abertos, né, Tereza, de repente, vir aqui para Seropédica, Nova Iguaçu e ter um modelo itinerante, né, visitar as localidades. Tá bom? Gente, oi? Com certeza. É só convidar. Com certeza. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Só para fechar, eu me sinto muito como você, porque eu venho de uma cidade turística, Petrópolis, e na década de 70 eu fiz o ensino da 5ª, 6ª série, né? E em Petrópolis nós temos uma disciplina que se chama HGTP, que veio de cima para baixo, mas funciona, né? Que é Estudo, História, Geografia e Turismo de Petrópolis. E seria muito interessante porque o município tem demandado essa questão da capacitação dos docentes, né? Porque o concurso público é aberto,
Então, pessoas que não são de Petrópolis e que não passaram por essa disciplina no ensino público, né? Eu estudei no ensino público, elas passam no concurso e se transformam em docentes da rede e não têm essa capacitação. E o que é interessante, quem é do Paulo Saquarema aqui? Tem alguém? Saquarema tem essa disciplina também instituída no currículo e ela foi criada pelo professor Eusário e ele publicou um livro com a estrutura de criação dessa disciplina e como ela deve ser ministrada. Então, acho que é interessante, assim, você trouxe o exemplo de São Paulo, mas também a gente fazer essa troca com relação ao Rio de Janeiro. Sim. E alguma pergunta? A gente só não tem muito tempo para as perguntas, porque a gente tem o resto da programação. Pode perguntar. Então, primeiro eu queria dizer que é um prazer te conhecer pessoalmente, porque eu fui aluna do CEDERJ, de licenciatura em turismo. A Tereza foi minha orientadora. Quando eu levei o projeto a ela, ela me indicou ler o seu material, foi muito bacana. E eu falei justamente sobre educação turística a partir do ensino de base em Angra dos Reis. Que legal. Que é uma cidade que tem todo o potencial turístico, mas que infelizmente não é a primeira via dela, né? Sim. Infelizmente ela se perdeu aí no meio do caminho, como você falou, na sua cidade, que o prefeito veio com a ideia de indústria. A Angra vive muito disso de indústria e está perdida no momento. Eu queria fazer duas perguntinhas só. Você falou aí sobre a formação do professor, a formação continuada. Eu queria entender o seguinte: aqui eu já me formei, tem alguns formados e outros vão se formar. Se a nossa função é entrar para capacitar os professores que já estão na escola para dar disciplina, ou se é a nossa função, ou se você vê como uma prioridade para nós. As duas coisas. Sim. E aí, beleza. E aí, como a faculdade se organiza para ajudar a gente a entrar nesse caminho? Mas algumas escolas tiveram. Hoje não tem mais. Eles usam o argumento que atrapalharam outras disciplinas, que são obrigatórias e tal. Saía muito da escola? Tinha muito passeio? Não sei. Mas assim, fica difícil pra gente. Eu vi você falando assim, que são poucas entidades que oferecem isso e que reconhecem o licenciado também, porque a gente sofre um preconceito gigantesco. Quando a gente fala, você fez o que? Turismo, licenciatura, parece que diminui mais ainda o negócio, sabe? Então assim, como a faculdade se organiza para nos colocar, se ela tem essa ferramenta, esse poder na mão de estar abrindo esse caminho pra gente? Na verdade, eu acho que é um esforço de muitos anos, né? Se a gente pensa na própria carreira de turismo, é um esforço de muitos anos para que a gente tenha um reconhecimento do que é a nossa própria formação. E estou falando do bacharelado. Então, se a gente tem a criação lá em 71, é desde 71 travando essa luta para ter o espaço. Agora, o licenciado é mais recente. Então, também é uma nova luta, é um novo engajamento. Agora, olhando assim para essa realidade, né, até para te responder com relação a isso, eu acredito que sim, a gente tem essa missão de não apenas atuar, pensando nos concursos, né, de atuar efetivamente como professor, mas também de poder dar o suporte para os professores que estão. Quando eu entrei, né, como estagiário lá no colégio que eu falei para vocês, era muito estranho até o próprio receio do professor. A professora estava há 30 anos como professora de História e ela estava lecionando turismo. Então, peraí, ela não pode continuar? Mas e toda essa bagagem que ela tem? Mas o que faltava era esse aporte na área. Então, a gente tem que entender essa dualidade. Então, ao mesmo tempo que a gente pode trabalhar com suporte, vocês, licenciados, têm um espaço. Agora, vai muito da gestão, né, da própria prefeitura, como que eles vão abrir um edital prevendo esse profissional. Muitas vezes a cidade nem sabe que isso exista. Tanto que os editais, eles estão até abrindo para bacharelado. Eles abrem, né, a possibilidade para um bacharel em turismo poder atuar. A gente está mudando muito essa realidade. Por exemplo, Saquarema, eles abriram um concurso para licenciado e nós temos alunos
que não da licenciatura, mas do bacharelado, que estão lá, mas por quê? Também a LDB abre um espaço para que ele possa fazer a formação à parte, não necessariamente sendo licenciado. Mas é o que eu falo para os alunos o tempo todo, assim, além da formação do bacharel, vocês têm uma formação do licenciado, vocês têm um plus garantido pela LDB, né? A questão do reconhecimento, né, querida? Eu não sei se você lembra, eu cheguei a falar com você sobre um concurso que eu tentei fazer e eu não consegui, por questão do bacharel e do licenciado, a gente não reconhecendo de maneira nenhuma que isso aqui era ensino superior, que eu poderia fazer também, e não desmerecendo, mas eles me colocaram como tecnóloga ou técnica de turismo e eu não poderia fazer o concurso. Mas foi o que o Ari falou, né? Eu acho que desde 71 que a gente vem brigando por esse espaço, por esse reconhecimento, e quantos anos, né? Quase 50 anos sem esse reconhecimento. Então, eu acho que o que eu falo com os alunos também, os meus alunos, né? Que a nossa qualificação é que vai mostrar esse reconhecimento. Eu acho também, Tereza, que quem não é visto não é lembrado. Após que a tua provocação de você ter tentado o concurso, você já serviu, tudo bem, não deu certo para você, mas o teu caso foi um caso para eles refletirem. A gente tem situações de tecnólogos que não são aceitos porque a pessoa, né, no caso ali, o grupo que está organizando determinado concurso, não entende como terceiro grau, como ensino superior. Você está vendo? Então, assim, está garantido, sim, mas quem está elaborando muitas vezes não tem esse conhecimento. Então, a tua ida lá, por mais que você tenha, né, o não, você teve o não, né, a tua provocação talvez tenha servido para uma reflexão. Mas, gente, é uma luta diária. É uma luta diária. Nós mesmos, alunos, muitos não se consideram licenciados. A grande maioria está no curso superior pensando em trabalhar numa agência, pensando em trabalhar num hotel, não está pensando no curso de licenciatura como docência. E, na verdade, nós estamos sempre sendo preparados para a docência. Muitos veem como simples bacharelados. Eu posso te falar uma coisa, assim, acho que a própria formação em turismo, ela teve numa nebulosa durante algum tempo, né? Porque assim que foi criado para qualificar a mão de obra. Na verdade, o curso superior de turismo, ele foi criado para ser um curso técnico. E aí resolveram fazer ele um curso superior, né? Esse de 71, o primeiro curso. E até a década de 90, final de 90, o curso formava para o mercado. Então, hoje, o bacharel, ele está em nebulosa, porque as universidades públicas, elas formam um crítico, mas esse crítico não tem espaço no mercado, porque o mercado só entende a qualificação para o profissional, a qualificação para o mercado mesmo. Então, o próprio bacharelado está em nebulosa. Os alunos não sabem o que vão fazer. Muitos entram num curso esperando até uma qualificação profissional, e o que eles têm é um olhar crítico sobre o fenômeno. Então, isso tudo é uma questão que a gente ainda tem que conversar, que a gente tem que pensar dentro da universidade, é a questão de desconstruir. Então, até dia 16 de novembro vai ter um evento no presencial em Nova Iguaçu. Nós convidamos as coordenações de curso de turismo no estado do Rio de Janeiro para a gente conversar a formação, pensar a formação do ensino superior no estado do Rio de Janeiro. Como que é isso? Depois de 10 anos do curso instituído na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Até hoje a gente não entende. Então, realmente bem complicado, né? Mas eu acho, né, a questão do ensino básico, ela é diferente dessa questão do que a gente está falando aqui do ensino superior. Ela é mais, como é que eu vou dizer? Ela é mais centrada, mais... eu esqueci a palavra, mas assim, é muito mais fácil você discutir ela, né, olhar para ela, do que o ensino superior. E é muito mais fácil vocês, como futuros profissionais da área de educação, como docentes, de olhar para essa educação básica e trabalhar nessa educação básica do que pensar a formação do bacharelado. Então, é um campo que vocês têm que prestar mais atenção e olhar para ele com muito carinho. Tem um grupo na LERJ, inclusive, pensando de abrir... Pensando, claro, lei, né, de abrir a possibilidade que os TAPs
sejam as vagas de TAPs de concurso sejam ocupadas também por bacharéis, por licenciados em turismo, porque são as técnicas de assuntos educacionais, quer dizer, de assuntos educacionais na escola, que é quem faz as aulas passeio, quem organiza isso, de repente tem a possibilidade do licenciado em turismo ocupar esse espaço. Mas são questões também de poder, de política, que você tem que trabalhar com muita calma, né? Com muita paciência, que um dia a gente chega lá. Senhora Tereza, deixa eu falar uma palavrinha. O pessoal de Angra aqui me conhece, né? O pessoal que não é de Angra, a professora Carmelina, porque eu fiquei feliz de ver, foi minha ajudante lá para eu melhorar a minha docência. Ela foi minha professora de Estado. Então, gente, eu sou de Angra e eu sou da primeira turma, né? O sofrimento foi muito maior ainda para a gente que foi da primeira turma, né, professora? Sim. E a gente, é só um desabafo, né? Que a gente tenta colocar os alunos, eles podem estar andando comigo, essa questão do turismo pedagógico para que eles repassem. Mas que é muito difícil a gente com os recursos que nós temos, né? Então, é um desabafo que a gente faz do EAD, se o pessoal do presencial sofre com a questão de transporte, de tudo, a EAD é muito mais, né? Então, tudo que a gente fez até hoje, desde que eu comecei a trabalhar lá na EAD, a gente tem feito aulas passeios. Eu gosto de trabalhar bastante essa questão do turismo pedagógico com ele, mas tudo que a gente tem feito tem sido por eles, porque eles é que arcam com as próprias despesas, né? Então, é só uma hora de desabafo, uma hora de pedido de help. Eu estou aproveitando para pedir, é que a gente seja olhado assim com bastante. Eu vou aproveitar a sua fala então e finalizar, porque senão a gente não tem a segunda parte. Nós estamos num momento da universidade muito importante e que vocês devem fazer parte, que é a eleição para a reitoria. Então, não proibiram. Não proibiram. Deixa eu explicar. Os alunos do ensino à distância podem votar, entretanto, por questões de logística, a administração tem 14 polos, o turismo tem 4 polos, as urnas não irão aos polos. As urnas estarão no centro da cidade, no campus de Três Rios, no campus de Nova Iguaçu e aqui em Seropédica. Vocês têm o direito e o dever de votar. Então, eu acho que é o momento de vocês olharem as chapas, de vocês pesquisarem, de vocês questionarem e usarem o direito que vocês têm. Então, eu preciso finalizar para a segunda parte e a gente continua depois. Mas infelizmente por questões de logística não tem como. Quem puder, eu solicito, mas não tem como. Não tem como levar a urna no polo, são 14 polos e não tem como. Então, não está proibido o aluno do EAD. A reitoria foi eleição para muitos povos. A eleição dessa reitoria que está encerrando o mandato teve muitos povos. Sim, mas dessa vez a gente não está em condições. A universidade teve corte de verba, né? Ele é da UF, eu sou da Rural. A universidade teve geral corte de verbas. Então a gente não está em condições, mas vocês têm o direito de votar sim. E eu espero que vocês utilizem o direito. Mas infelizmente eu tenho que fechar. Eu queria agradecer ao professor. Pessoal, então só para a gente encerrar, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a Tereza, né, todo o espaço que vocês concederam aqui. E aí peço para que vocês realmente entrem em contato, né, a gente vai trocando figurinhas, quero saber como que vocês estão nas cidades de vocês, quem já está atuando, e aí a gente cria essa rede, porque apesar das dificuldades financeiras, de todos os problemas que temos, a gente consegue, né, olhando o papel do professor, a gente consegue se unir e aí conseguir mesmo bolar uma proposta de formação contínua e começar a desenvolver um trabalho conjunto, tá? Eu peço desculpas que eu não vou poder continuar, acabei, né, me comprometendo com o transporte, e aí então deixar aqui, né, o agradecimento, um abraço e espero vê-los futuramente, tá bom? E sucesso para todo mundo. Obrigado, viu, gente?
Então, eu queria convidar para a segunda parte os ex-alunos, que agora são mestrandos, o Angles, eu vou falar pelo primeiro nome mesmo, Joana e Tamara. E a gente vai fazer uma prosa acadêmica, eu chamei assim. Na verdade, eles... Pode sentar. Eles estão aqui para conversar um pouco sobre a trajetória deles no ensino à distância e agora essa trajetória no mestrado. E aí, como nós temos uma... Eu vou arrumar uma cadeira para mim também. E como nós temos uma das mestrandas que não está aqui no Rio, ela nos mandou um vídeo. E aí eu vou iniciar com esse vídeo. E aí depois a gente continua a nossa conversa, tá? Quem pode passar o vídeo? Onde está? Tá aí. Tinha disponível no Rio. Eu acredito que ainda seja o único no Brasil. Então, olá, meu nome é Thaís e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência como ex-aluna do CEDERJ. Eu decidi fazer o CEDERJ principalmente porque era o único curso de licenciatura em turismo que tinha disponível no Rio. Eu acredito que ainda seja o único no Brasil. Então, iniciar a modalidade à distância não foi muito simples, porque você precisa ter uma disciplina para conseguir estudar, ainda que tenham os tutores, né, que é uma vez na semana. Para mim, inicialmente, era difícil eu ter uma disciplina para estudar. E então, foi numa tutoria do CEDERJ que teve uma professora, que eu não lembro o nome dela, ela ensinou a gente como fazer os resumos para estudar em casa e assim dinamizar mais o nosso tempo de estudo, a qualidade. Muita gente disse que o curso à distância seria o curso mais simples, mas eu não achei simples, porque eu estudava o dobro ou triplo a mais de quem fazia o presencial. Mas eu fui gostando do curso e decidi permanecer. Todo mundo dizia também que quem fazia, né, na rural, modalidade à distância, não ia conseguir as principais bolsas científicas, que era ou o PET, que era o programa lá de tutoria, ou a iniciação científica. E disseram para mim que era muito difícil, que era quase impossível. Mas hoje eu entendo que parte da conquista, né, do aluno que faz a modalidade à distância na rural, às vezes a gente deixa de fazer muita coisa por falta de interesse e busca nossa. Então, o que eu fazia? Eu sempre ia na universidade, conhecer os professores, conhecer outros projetos. E no meu período que eu estava fazendo a graduação, eu consegui fazer parte do programa de educação tutorial, que era o PET. E foi uma experiência muito boa para mim. Foi a minha iniciação à pesquisa, como é que funcionavam as coisas, e foi uma experiência muito legal. E depois disso, teve uma viagem organizada pelo pessoal presencial, que a gente foi para Bonito. Né? E nessa viagem eu conheci a professora Tereza Catrambim. E aí a gente conversou um pouco sobre a pesquisa, sobre as coisas que eu tinha interesse, e pelo meu interesse, a pesquisa, ela disse que estava aberto para a iniciação científica. Na minha cabeça era impossível, porque todo mundo disse que era impossível, mas eu fiz o processo seletivo e consegui a bolsa. A iniciação científica também foi um período muito importante para mim, porque eu tive contato, né, com uma professora diariamente, ela me orientava uma vez por semana, 5, 6 horas de orientação. Quantos tempos terei? Saudade. E ela foi me ensinando como que era o decorrer de uma pesquisa. É claro que não era algo tão profundo, porque era iniciação científica, mas ali eu aprendi realmente como é que funciona a pesquisa, a importância da metodologia, de um texto bem escrito, de um português bem escrito. A minha pesquisa envolveu entrevistas, então foi uma experiência bem legal também, foi conseguir trabalhar com discursos na entrevista. Eu conheci os coordenadores de 8 instituições do Rio de Janeiro de turismo, foi uma oportunidade muito legal também. E como parte, né, ali da bolsa da iniciação científica, uma das minhas obrigações era
publicar um artigo em evento científico. Então, eu publiquei, e aí a Tereza disse que tinha o Semitur Júnior que acontecia no Rio Grande do Sul. Achei também impossível enviar o trabalho, conseguir passar, como é que ia ser, como é que eu ia apresentar, mas ela me deu muita força e a gente construiu um artigo para um evento que é o Semitur Júnior, que acontece em Caxias do Sul. O Semitur Júnior ele é um evento organizado pelos alunos do mestrado e doutorado, mas é direcionado para alunos da graduação. Então, é a oportunidade que um aluno de graduação tem de participar de um evento científico e compartilhar as ideias. Foi uma experiência muito legal também, eu consegui apresentar meu trabalho, fiquei um pouco nervosa, mas nós recebemos até elogios sobre o trabalho, a pesquisa que a gente fez na iniciação científica. E nesse evento eu conheci a coordenadora da pós-graduação, mestrado, aqui de Caxias do Sul. E ela me incentivou a fazer o processo seletivo. Eu com muito medo, né? Cheguei no Rio, falei com a Tereza, ela me deu uma força, uma super força para eu fazer a prova. E eu voltei para Caxias do Sul, fiz meu processo seletivo. Eu não fiz mais processo seletivo para mestrado em lugar nenhum, fiz só aqui. Eu estava com muito medo de não passar. Eu achei que eu não ia passar, na verdade. Eu fiz mesmo por fazer. Eu estudei um pouco antes, eles não davam edital, porque cair na prova. Mas pelo nosso material mesmo, que a gente tem do CEDERJ, que é um material excelente. Muitas coisas que eu vi no mestrado tem no nosso material do CEDERJ. Não é algo muito profundo. Aqui a gente conhece umas teorias mais profundas. Mas o básico tem no nosso material do CEDERJ. E eu passei na prova, passei em 4º lugar e consegui a bolsa para fazer um mestrado de graça. Hoje o mestrado aqui em Caxias do Sul, ele custa cerca de 30 a 40 mil reais. Eu não estou pagando nenhum real. Então eu queria incentivar você que está fazendo o EAD, e muita gente diz que não é possível, que não vai ganhar em nada, que não vai levar em nada. Tem gente que até menospreza, mas é a sua dedicação, é o seu esforço que vai te levar em algum lugar. A gente conta com Deus, a gente conta com pessoas que ajudam a gente, mas também parte da sua decisão de dar certo. Então, se você se dedicar, se você estudar bastante, você vai conseguir chegar. E só um pouquinho da experiência do mestrado tem sido muito importante para mim. Tenho conhecido mais sobre metodologia, tenho conhecido pessoas importantes da área e eu tenho aprendido muito aqui. Então, esse é meu vídeo para incentivar você a dar mais um passo, seja na pós-graduação, estricto sensus ou lato sensus, você pode e vai dar certo. Super bem, pessoal, sucesso para todo mundo. Eu iniciei com um vídeo, porque aí no vídeo também tem as perguntas norteadoras para vocês, né? Só para acrescentar, a Thaís foi aluna do Setur, do Colégio Técnico da Universidade, e ela, eu acho que até por ter sido aluna do Setur, ela identificou que você tem que ser proativo, né? Você tem que procurar o professor. E eu falo isso com todos os meus alunos, quem tem contato comigo, do EAD, quem tem os meus alunos do presencial, nós somos DE. Isso significa que a nossa dedicação é exclusiva. Claro que nós temos algumas obrigações como ensino, pesquisa, extensão, administrativo. Eu tenho 8 reuniões mensais que eu tenho que participar e que duram 2, 3, 4 horas, mas eu sou DE. Então o acesso que os alunos têm é total. E fica claro que fica muito mais fácil se vocês forem bater lá na nossa porta, lá em Nova Iguaçu, no IEM, e conversar. E foi isso que a Thaís fez. Ela veio até o campus, ela veio saber o que era o PET, ela perguntou ela soube da viagem que tinha para Bonito, ela quis participar da viagem para Bonito, não foi financiado pela universidade, a universidade apenas cedeu o ônibus, o transporte. Ela foi, era uma viagem que não tinha nada a ver com o curso, era organizado pelo CA de turismo, mas ela estava sempre participando, e aí ela chegou até onde ela chegou, e eu estou muito feliz com a trajetória dela. E aí eu convidei 3 outros ex-alunos que estão no mesmo processo,
E eu queria, então a gente segue assim, porque o último é o homem, né? A gente segue por aqui. E eu queria que vocês também contassem como que foi a trajetória de vocês durante a graduação e como foi esse caminho até o mestrado. Eu imagino que cada um tem uma história para contar. A primeira é a Joana. Boa tarde a todos, me chamo Joana, sou ex-aluna da licenciatura pelo CEDERJ, através da Rural. Atualmente faço mestrado em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social no UFRJ, no programa EICOS. E também sou doutora presencial de Transportes Turísticos 1 no Polo de Nova Iguaçu. Meu primeiro contato com o CEDERJ foi através do pré-vestibular social. Eu comecei a fazer o pré-vestibular e lá eu conheci os professores, todos que indicaram, faz o vestibular do CEDERJ, faz o processo seletivo, consórcio das universidades públicas, tudo. Então eu fiz o processo para o turismo, passei no ano seguinte e comecei a graduação. Ao longo da graduação eu me vi diante dessas questões que a País mencionou, a questão da disciplina, da complexidade dessa modalidade, da questão do acesso às informações, da questão das bolsas, que muitas vezes a gente tem que correr atrás mesmo, nem sempre as informações estão disponibilizadas, mas é importante a nossa proatividade justamente. E no finalzinho da graduação eu conheci através de um colega um grupo de pesquisa, o UFRJ, que é o GAPIS, Governança, Biodiversidade, Artes Protegidas e Inclusão Social. E dentro desse grupo eu comecei a participar de eventos, projetos, pesquisas na parte de ecoturismo, turismo e meio ambiente. E lá eu conheci esse programa de mestrado. E participei do processo e ingressei no início desse ano, em abril, no mestrado. Como contribuição com relação ao EAD, eu acho essencial a questão da interação com a universidade, porque às vezes as pessoas acham que o CEDERJ é excluído, que a universidade não olha para o CEDERJ. Eu acho que não é bem assim. Eu mesma comecei a procurar essa interação bem no finalzinho da graduação. No início eu não tive esse insight, essa perspectiva. Então foi bem no finalzinho, já na época do TCC, que as coisas começaram a acontecer para mim, essa questão do GAPIS, de participar de mais de eventos, escrever artigos. Então acho que você procurar estreitar laços com a universidade é essencial, para começar a conhecer as pessoas, até das áreas temáticas que vocês têm interesse, quem são as pessoas que estão falando daquilo, debatendo, participar dos eventos, que é uma troca de informação muito grande, de conhecimento, de debate, umas oportunidades muito, muito importantes mesmo. Então, acho que, para começar assim... Sim. Lá no programa de mestrado, os principais vieses da psicossociologia são os processos de interação entre o individual e o coletivo, o psíquico e o individual. E na parte da ecologia social, a gente trabalha muito com a questão da indissociabilidade entre natureza e cultura, ou seja, homem é natureza, faz parte da natureza, não tem como a gente pensar o ser humano distante da natureza e vice-versa. E também que as questões ambientais que a gente está vendo hoje, mudanças climáticas, todas essas questões, são oriundas de questões sociais. O ser humano tem muito a ver, muita relação com tudo que está acontecendo hoje. Mas a minha pesquisa é mais voltada para um viés da psicologia, que é imaginário e subjetividades, que é justamente sobre as Olimpíadas. Os imaginários que os turistas que vieram para as Olimpíadas têm na cidade do Rio de Janeiro. Então é isso que eu estou pesquisando atualmente. Obrigada. Agora eu vou passar para a Tamara, para ela contar um pouquinho da história. Vamos ver se o fio chega até lá. Boa tarde, gente. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Acho muito legal ver que tem bastante gente participando, porque é muito importante mesmo a gente procurar se inteirar do que está acontecendo, até tirar dúvidas também. E, com relação à minha trajetória no CEDERJ, eu fiquei sabendo... Eu estava no terceiro ano do ensino médio, aquela época de prestar vestibular mesmo. Minha mãe me informou sobre o CEDERJ, eu não conhecia.
E eu achei até interessante na época, porque a minha família estava passando meio que por uma crise financeira. Então a gente estava até meio que numa mudança assim da vida financeira mesmo, né? Minha mãe tinha perdido o emprego. E aí eu acho que eu entrei no CEDERJ meio com aquela questão de que muitas pessoas também, eu acredito que pensam, tipo assim, vou fazer uma faculdade semipresencial porque eu vou ter mais tempo para poder me dedicar de repente a um trabalho, enfim. E quando a gente entra, a gente vê que não é tão simples assim, né? Logo na aula inaugural, eu já lembro que eu já fui desconstruindo totalmente essa ideia quando eu recebi aquela pilha de livros. Aí eu percebi, bem, não é como eu pensava. E ao longo dos semestres, eu fui achando muito interessante mesmo. Os nossos livros são maravilhosos, nós temos um material muito rico, gente. Se vocês forem pesquisar quem são aqueles nomes que aparecem ali, são professores que já estão na área há muito tempo, especialistas e que têm muito a agregar realmente. E dentre as dificuldades encontradas, eu quero que vocês saibam que isso é normal. Às vezes essa questão do tempo, se a gente não dedicar um tempo realmente para o nosso estudo, deixar conteúdo acumular, isso é algo que nos prejudica muito mesmo. E o interessante é que hoje de manhã, inclusive, a Joana, como tutora do Polo de Nova Iguaçu, ela me convidou que ela está tendo semana acadêmica. E eu fui dar uma palestra sobre metodologia de pesquisa. E uma dúvida que um aluno teve, que ele veio falar hoje na palestra, ele falou assim: Tamara, mas eu estou construindo o meu TCC, mas às vezes é difícil a comunicação com o meu professor. A minha professora, às vezes, não consegue me responder no tempo que eu gostaria, e às vezes ela está viajando. E aí, a resposta que eu dei para ele, muitas pessoas até riram, porque às vezes as pessoas pensam que é uma coisa que é impossível, que não se deve fazer isso. Mas eu achei ótimo que agora a professora Tereza até confirmou. Eu respondi para ele o seguinte: olha, você precisa fazer a sua parte e vai atrás desse professor. Se está difícil dele te responder, às vezes, gente, o professor, ele não é só professor, ele tem outras atribuições administrativas dentro da faculdade. Eu falei: olha, se você procurar a sua professora, vai lá, procura saber os dias de aula dela, fica na porta esperando a aula acabar, fala: professora, tem 5 minutos, professora, vamos tomar um café? Ela vai ver o seu interesse e jamais o professor vai se negar a te ajudar. Nada disso. Eu sei que todo mundo tem suas dificuldades, mas tem coisas que dá pra gente resolver assim de uma maneira melhor. E hoje em dia eu posso dizer a vocês que eu estou muito satisfeita. Eu sei que eu estou só no início da minha vida acadêmica, já passei por hotelaria, já passei por agência de turismo e hoje eu sou professora concursada da Prefeitura Municipal de Saquarema, como foi usado aqui no exemplo, né? Eu ministro aulas da disciplina de estudos turísticos, além de ser aluna de mestrado do programa de pós-graduação em turismo da Universidade Federal Fluminense. E o trabalho que eu venho desenvolvendo, estou no início porque eu sou da turma agora de 2016, o trabalho que eu venho desenvolvendo é a respeito do turismo com a terceira idade. Então, mais ou menos seria o turismo como uma forma de inclusão para pessoas da terceira idade. Eu já tratei um pouco disso, mas assim, mais superficialmente no meu TCC, e agora é meio que uma continuidade. Então é bacana a gente, porque às vezes a gente se coloca muito para baixo. Eu lembro que eu mesma, quando fui tentar a prova do concurso ou a prova da UF mesmo, né, processo seletivo para o mestrado, eu ficava às vezes pensando: poxa, mas será que eu vou ser aprovada? Porque eu fiz CEDERJ, eu não sei como é visto isso. A gente tem essa tendência, mas é algo que a gente tem que desconstruir, sim. Porque a gente sabe do nosso potencial e a gente tem que saber a qualidade dos professores. São os mesmos professores, gente. Então, assim, o nosso nível é o mesmo, tem que ser o mesmo. A gente tem que fazer por onde, correr atrás. E uma coisa que a Joana falou muito importante: procurem eventos, procurem participar, fazer artigos, começar a trabalhar a escrita, a gente começar a buscar essa área acadêmica. Nós que, a maioria, eu creio que esteja voltado mais para a área acadêmica, ser professor, é muito importante que a gente esteja sempre se aperfeiçoando, como foi falado pelo professor Ari, e os eventos são realmente uma ótima oportunidade. E às vezes a gente pensa: mas é difícil conciliar com o trabalho realmente. Mas eu digo para vocês, hoje eu tive que abrir mão.
até mesmo dos trabalhos que eu tinha na área de hotelaria e na área de agência, né? Porque por conta do tempo, a gente sabe que o mercado turístico, ele nos suga. Então, se a gente precisa fazer uma escolha. Ou você vai escolher a área acadêmica ou você vai escolher a parte mais mercadológica. Não tem jeito. Porque, infelizmente, a carga horária não nos permite conciliar muitas das vezes. Então, era no pouco tempo. A Joana começou a procurar. Eu falo Joana porque ela foi da mesma turma que eu. Então ela falava, Tamara, tem um seminário aí de turismo aberto em tal lugar, tem um seminário ambiental lá na UERJ. A gente começava a escrever, às vezes você perde noites de sono, mas é assim, é um sacrifício. E aí nós começamos a participar de eventos e não tem jeito. Se é isso mesmo que você quer, você se apaixona e tem tudo para dar certo, gente. Então, assim, o curso semipresencial, ele exige muito de nós. Eu acredito até que nós tenhamos que nos dedicar mais, inclusive, do que o próprio aluno presencial. Porque o aluno presencial, ele está na sala, ele, de repente, pode chegar em casa e não estudar nada. Mas, no nosso caso, se a gente não estudar, se a gente não ler, não buscar, a gente não consegue nem mesmo a aprovação. Então, assim, a gente se valorizar mais. É a dica que eu deixo para vocês, tá bom? Obrigada. Boa tarde, meu nome é Wanglis, eu sou tutor no Polo de Saquarema. Saquarema foi o polo que eu me formei. A gente não tira do coração, né, nosso passado. No Polo de São Gonçalo, disciplina de História e Turismo, Turismo e Patrimônio, Ética e Planejamento e Organização do Turismo. Bom, vou tentar ser um pouco breve, mas desde já abrindo espaço para depois, se você quiser conversar e tal sobre o assunto, porque quando eu começo a falar sobre isso, acabo me empolgando, né? Porque faz parte da minha vida, da minha formação. Fazer esse curso foi uma ligação assim, bem pessoal. Eu sempre gostei de cultura, dessa área de cultura, e quando chegou assim, no final do ensino médio, eu comecei a pensar em quais seriam as graduações que eu poderia tentar fazer. A princípio, eu tinha escolhido produção cultural na UF, fui fazer vestibular, mas fui fazer vestibular mais para poder experimentar. A minha ideia era terminar o ensino médio e depois fazer um pré-vestibular e tal. Experimentar, não passei, fiquei na lista de espera e fui fazer conheci o CEDERJ e me interessei pela questão da licenciatura. Então, assim, o pessoal fala, você fazer turismo? Sim, fazer turismo, mas de licenciatura. Eu escolhi o curso de licenciatura. Tanto quando eu me apresento em formação, eu digo que eu sou professor de turismo, licenciado em turismo e turismólogo. A questão da licenciatura está muito presente na minha formação e na minha identidade. Então foi uma escolha de fato. E como teve uma fala que o pessoal falou mais cedo, quando ele estava fazendo a palestra, que as pessoas têm certo receio de falar, sou licenciado. Não, eu digo, sou licenciado sim. Eu escolhi educação, eu escolhi essa área multidisciplinar por escolha mesmo. Então surge esse momento da licenciatura, eu escolho dentro do CEDERJ, venci essas experiências. Dentro dessa vivência, acho que é importante destacar essa questão da identidade com o seu curso, identidade com a sua instituição. Nós estamos ligados a uma instituição que tem mais de 100 anos de história, então nós somos da rural, nós somos ruralinos, e muitas vezes eu vejo os alunos esquecerem disso. Os meus alunos, dos primeiros períodos, eu tento focar bastante neles, criar essa identidade, porque é isso que vai contribuir também com esse processo do curso que nós estamos formando. A nossa primeira turma é de 2009. Então ainda está se formando isso, já temos pessoas formadas, mas a identidade está sendo construída. E outro fator também é a responsabilidade que todos nós temos com essa formação, com essa profissão que é licenciado em turismo. Então também pego muito no pé dos meus alunos em relação a isso, porque eles vão ter a mesma formação que eu. E o que eles fizerem vai ser o legado para essa profissão que está se formando. Então, vejo que gente que está fazendo graduação, simplesmente por fazer, eu tento mostrar esse caminho, mostrar as possibilidades, que mesmo que seja o objetivo ter apenas um diploma, é uma área de 1000 possibilidades, é um leque gigantesco de possibilidades. E eu tenho que explorar essas possibilidades e conseguir abrir caminhos que a primeiro olhar poderia estar fechados, mas eles foram se abrindo. Então essa responsabilidade em que eu tenho e que vocês também têm de levar esse legado dessa profissão adiante. Em relação à minha formação continuada, eu fiz a graduação, terminei em 2013, finalzinho de 2013, abordei a questão do virtual nos museus, trabalhei essa dinâmica. Depois eu fui fazer a pós-graduação em Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural das Ciências da Saúde na Fiocruz, trabalhando em Educação Patrimonial nos Museus de Ciências.
E depois eu fui para o mestrado, agora sou da primeira turma do mestrado da UF do BPGTUR, mestrado em turismo, trabalhando justamente um tema que iniciou lá na graduação, um tema que eu busquei, que é a identidade. Foi também uma fala que o Ari falou aqui, né? Você tem que se envolver com o seu tempo, você tem que ter uma relação com aquilo que você pesquisa, com o seu trabalho. Não simplesmente você buscar, sei lá, uma condição financeira, não, você tem que ter uma identidade com aquilo, que isso faz toda a diferença. Então, por conta disso, eu consegui fazer esse processo seletivo, buscando de novo essa pesquisa, que se resultou nas possíveis contribuições das tecnologias do virtual para o acesso aos museus e estímulo à demanda do turismo cultural. Então, é um pouco complexo, né? Mas gostando bastante. E, além disso, uma professora que foi minha professora, uma coordenadora da disciplina de ética na época, que era a Carla Estelita Godoy. Então, assim, além de ter passado por ela, pelas mãos dela, durante a graduação, agora poder reencontrar não só ela, como outros professores, a Tereza, tivemos atividades com a Tereza, diversos outros professores que fazem parte da nossa vida e da nossa identidade, né? E que não se tem somente lá na graduação, não é somente um nome que assinava as provas. Não, eles fizeram parte realmente da minha formação, com pessoas que contribuíram diretamente. E ao longo da minha graduação eu tentei buscar criar esse vínculo, seja vindo ao encontro, seja discutindo, muitas vezes até umas discussões um pouco mais quentes, de saber mesmo sobre a disciplina, de saber explorar mais as coisas. Então, assim, tentei aproveitar o máximo possível o que teve da graduação. É difícil, às vezes é difícil. Durante a minha formação, eu trabalhava e estudava, eu trabalhava a semana inteira. Eu resido em Maricá. Na época da graduação eu residia numa zona mais afastada da cidade, uma zona rural, que a gente não tinha acesso à internet, telefone era horrível. Fiz meu estágio, uns estágios em Niterói e voltava direto. Depois de sair de Niterói fui para Ramos, para o Sesc de Ramos, e voltava direto. E todo final de semana eu estava lá no polo. Mesmo quando eu já não tinha disciplina, eu ia para o polo. Ia para o polo para discutir assunto, matérias. A Elisete conhece bem a turma que se formou comigo, a gente estava sempre lá discutindo, fazendo a ver. Exatamente, a gente discutia, ajudava. Foi uma troca assim, muito caliente, foi muito boa. E que eu deixo também, assim, que eu estou sentindo, que eu deixo como acho que um recado, eu acho que é fundamental vocês buscarem de novo essa identidade. Eu sinto que tem muitos alunos que estão perdendo essa identidade com a instituição. Eu acho que, assim, beleza, a gente pode procurar caminhos, procurar as questões acadêmicas, mas sem identidade você não vai ter estímulo para encontrar esses caminhos, para encontrar esses elementos. Então é reencontrar a sua identidade como ruralino, como acadêmico. E isso independente de como você esteja, independente de qual modalidade. Lembrando que a nossa modalidade não é à distância, é semipresencial. Então vocês têm select possibilidades, vocês têm os tutores presenciais, vocês têm os colegas, os nossos grupos, né, na internet. Nós temos ex-alunos que estão lá se dedicando a todo momento. Então é questão de criar redes, né? E para terminar, eu digo o seguinte: é tão forte a identidade minha com a universidade que eu cheguei ao ponto de me tornar tutor, muito mais do que a questão de ter um trabalho, enfim. Essa questão dessa relação de poder também promover algo que a universidade me deu. Então, poder contribuir com a formação dessas pessoas que estão chegando e tentar dar o melhor que eu tive e tentar suprir algumas lacunas que eu encontrava. E, assim, eu brinco que a minha missão, entre aspas, eu vou poder meio que sair de CEDERJ quando terminar o meu mestrado e já poder orientar alguns colegas aí para produzirem as suas pesquisas. Eu acho assim, para mim é um legado, é uma questão pessoal, mas é uma coisa importante, porque foi tão forte essa identidade que criou esse elo. E, por último, preciso de falar, eu também sou professor de estudos turísticos lá em Saquarema, e eu acho que essa temática é uma temática que abre um leque de uma discussão grande mesmo, da disciplina, do espaço. Eu concordo com o que a colega falou em relação ao mercado, que muitas vezes é um mercado que você está comprometido às vagas, né? Você acaba disputando com pessoas de outras formações e a sua formação, que deveria ser aquela de, como posso dizer, de maior interesse, né, ou um espaço privilegiado a ela, você acaba o espaço sendo reduzido cada vez mais, e uma disciplina, uma formação que você tem uma formação multidisciplinar de várias possibilidades e que muitas vezes ela acaba sendo afunilada e você perdendo esse espaço. Então acho que é interessante, vocês que estão na academia e nós que nos formamos, discutir, criar espaço, estruturar essa área, porque nós somos licenciados em turismo, sim, e existe espaço para isso e precisamos semear isso.
Então, traz também novamente essa questão dessa responsabilidade, porque depois se formar e falar, não tenho trabalho, não tenho lugar para exercer. Isso também é responsabilidade de vocês que estão aí, e minha também, que temos que abrir esse espaço, temos que semear para poder colher. É isso, obrigado. Tá bom. Essa semana, lá no Polo, durante a semana acadêmica, teve um aluno que fez uma colocação muito interessante. Ele falou assim, olha, nós do semipresencial somos privilegiados com relação ao presencial, porque nós temos 3 professores, tutor presencial, tutor à distância e coordenador de disciplina. Então, usem e abusem desses profissionais, que muitas vezes são professores realmente, mas são profissionais capacitados que estão à disposição de vocês. Então, acho que foi uma colocação muito interessante e valiosa que ele fez. Eu não tenho como agradecer, né? O recado que vocês deram, acho que é muito do que a gente vem tentando falar com os alunos, né? Eu sei que vocês se sentem muito carentes porque estão lá no polo, é distante, mas eu acho que o que o Anglas falou, a questão da identidade, é não esquecer que vocês são alunos da Rural. Às vezes a gente não consegue ir ao polo, na visita docente, na aula inaugural, não vão todos os professores, a gente tem dificuldade com transporte também, mas que a universidade está aqui, que vocês têm esse espaço. E que não tem um espaço só com o curso de licenciatura. Vocês viram o que a Thaís falou, ela foi bolsista do PET. A licenciatura em turismo não participa do PET. É uma bolsa oferecida pela universidade. Então, o site da universidade é o site de vocês também. Não é o site do CEDERJ, não é a plataforma do CEDERJ. É o da universidade, as notícias que estão no site, elas são para vocês também. Lembrando que vocês têm matrícula da Rural e vocês entram no quiosque. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Então, todos os editais estão lá, de iniciação científica, de outras coisas, notícias de eventos. Então, que vocês tenham esse acesso, que vocês façam esse acesso. Eu, como coordenadora, eu estou tentando colocar mais informações no grupo. Eu não interajo muito, como eu acho que eu deveria interagir com o grupo do Facebook, que eu acho que é um grupo fácil de você ter acesso. A gente está fazendo uma transmissão ao vivo agora, desde que iniciou. Eu acho que eu vou tentar daqui para frente uma maior aproximação com vocês de modo virtual, porque também eu não tenho condições de estar em todos os polos o tempo todo, né? Então, que vocês utilizem esse espaço também, essa empresa, para reclamar às vezes, mas não reclama tanto não, que a gente está tentando, tá? Eu hoje coloquei, vou até falar, né? Hoje eu coloquei uma foto da abertura e falei, mais tarde teremos transmissão ao vivo. Aí o pessoal começou a reclamar que não conseguiu fazer inscrição no evento, assim, não é uma questão minha, né? É uma questão do sistema, que aconteceu um erro no sistema. Então, que bom que a gente está podendo fazer uma transmissão ao vivo. E esse vídeo depois gravado vai ser postado no grupo e também na plataforma. Então, é tentar interagir com a gente também, né? Infelizmente, eu vou ter que encerrar, porque senão a gente atrapalha o restante da programação, que a gente tem um encerramento e um lançamento de livros agora, né? E aí eu convido vocês a descerem para participar do restante da programação. E muito obrigado pela vinda de vocês. Você quer falar? Turismo CEDERJ UFRJ /CEDERJ UFRJ. Obrigada.